Fala, gente boa! Bom, antes que eu me esqueça, tá? Mais fotos lá do fundão do baú para vocês, tá? A primeira foto, tá? Será essa aqui, tá? Essa aqui era justamente, tá? A tipografia que pertenceu ao Carl Benn, tá? Que eu tinha mencionado, né? Sobre o qual eu contei um pouco da história dele para vocês no vídeo anterior, tá? Essa foto aqui de cima, tá? Que eu estou apontando. Essa foto ela foi batida em julho de 1938, tá? Aqui nesse local hoje, lamentavelmente, burramente, tá? Nesse local, né, onde existia essa construção lindona que vocês estão vendo, né? Hoje existe um estacionamento, né? Ali durante muito tempo ali funcionou a choperia Paiol, fica ali quase na frente do Shopping Miller, tá? E aqui embaixo uma foto mais recente de 1998, né? Na época, em 98, esse terreno ainda era baldio, né? Então, uma foto de 1938 e uma foto de 98, tá? A próxima foto será essa aqui, tá? Só um instante. Essa aqui é a famosa escola, né? Esse prédio, né? Que era um prédio também muito bonito. Em 1974, ele veio a ser demolido em função da abertura da Avenida JK. Essa aqui foi esse prédio, né, que era de 1882, aqui até 1911 funcionou a escola do Padre Carlos, né? De 1911 até 1936, aqui funcionou a escola estadual Conselheiro Mafra, né? E de 36 até 74, esse prédio foi ao mesmo tempo a sede tanto da Câmara de Vereadores quanto da Prefeitura, tá? Essa foto aqui, ela foi tirada possivelmente em 1906, tá? Essa foto aqui que vocês estão vendo, tá? E tem ainda uma última foto que eu quero mostrar a vocês, né? Que é desse rapaz aqui, tá? Esse cara aqui, tá? Esse cara, esse cidadão aqui com cara de quem acabou de, de beber um barril inteiro de chopp, tá? Então esse cara aqui com jeito de quem acabou de beber, né? Um barril inteiro de chopp, eu já direi quem foi ele, tá? Bom, eu tinha encerrado, né, o vídeo anterior dizendo que o personagem da semana não era o Carl Benn, mas o filho único dele. Justamente, o filho único dele era esse cara aqui, tá? Que era o Otto Benn, né? Hoje nome de rua, tá? Mas o que o Otto Benn ele fez para merecer ser homenageado, para merecer ser nome de uma rua bem importante, de uma rua bem movimentada, que fica quase, na verdade, ali já não é mais o centro, tá? Ali onde é a Otto Benn, ali é o bairro América, tá? Então, mas o que ele fez para receber essa homenagem? Ele teria conseguido beijar e namorar a menina, a mulher mais feia de Joinville? Ele teria sido um jogador do Caxias? O que esse cara fez? Bom, agora começará a explicação, tá? O Carl Benn, o Carl Benn, né, que eu tinha mencionado no vídeo anterior, ele veio a falecer no dia 15 de setembro de 1889, tá? Dias mais tarde, isso no dia 21 de setembro, o Otto Benn, ele acabou assumindo a direção tanto da tipografia quanto do jornal Kolonizeitung. Durante 30 anos, mais ou menos, o Otto Benn, ele foi redator, foi diretor e foi dono do jornal Kolonizeitung, né? Ele foi aquele típico caso, né, do cara que cobra escanteio e sobe para cabecear a bola, né? Ele fazia de tudo um pouco, tá? Além de ter sido redator, jornalista, diretor, proprietário do jornal Kolonizeitung, dono de uma tipografia, essa tipografia, né, que pertenceu ao pai dele, mais tarde, obviamente, a ele, tá? Ela também era uma papelaria, era a papelaria mais procurada, mais movimentada de Joinville, por sinal, tá? E além de ter sido uma tipografia e uma papelaria,
esse local ele também foi uma livraria, tá? Então foi um local bem procurado, principalmente pelos estudantes, né? Que viviam na região central de Joinville, tá? Esse prédio, né, que eu tinha mostrado para vocês, né, que aparece naquela foto de 1938, ele foi construído em 1901. Do lado dele, a princípio, existia um casarão ali bem na esquina da Visconde de Toné com a Pedro Lobo, tá? E esse casarão, em 1914, ele veio a ser demolido e esse prédio, né, que também era residência do Otto Bem, ele veio a ser ampliado, tá? Além disso que eu estou mencionando, dele ter sido jornalista, tipógrafo, comerciante, ele também era dono de uma companhia de seguros. O sócio dele, por sinal, era o Mário Lobo. Então, hoje, o nome de rua Mário Lobo era sócio do Otto Bem, tá? O Otto Bem, ele desde cedo ele se envolveu com política, tá? Em 1886, quando ele tinha apenas 17 anos de idade, ele foi um dos fundadores do Clube Republicano de Joinville, tá? Ele foi um dos militantes do movimento republicano da cidade. Isso já em 1899, ele foi um dos fundadores da Musikverein Lira, né, a Sociedade Musical Lira, que foi uma das entidades que acabaram dando origem à atual Sociedade Harmonia Lira. Inclusive, uma coisa que eu não sabia, tá? Que eu confesso a vocês que eu não sabia, é que o Otto Bem, ele tinha um lado artístico, ele sabia tocar violino. Inclusive, na primeira apresentação, no primeiro concerto da Sociedade Musical Lira, o Otto Bem acabou participando, tá? Então ele tinha esse lado artístico que raríssimas pessoas sabiam, né? E como eu tinha dito, né, eu já tinha adiantado, né, que desde cedo ele se envolveu com política, né? Ele foi 3 vezes vereador entre 1893 e 1910. Inclusive na última eleição que ele disputou para vereador, que foi em 1906, de todos os candidatos, ele acabou sendo o mais votado. Ele acabou recebendo 716 votos, né? Um número uma quantidade de votos bem expressiva, há 120 anos atrás, tá? Obviamente, como ele era um empresário, um empreendedor, um homem de visão, um cara ambicioso, então, politicamente, ele teria que alçar voos maiores, né? Bom, ele chegou a ser, eu diria, tá, que o Otto Bem, ele foi um candidato jeque, tá? Por que candidato jeque? Explicando para vocês, tá? Ele disputou 2 vezes a eleição para prefeito de Joinville e além de ter perdido, ele perdeu feio, tá? Então por isso que ele foi um candidato jeque. Ele não só perdia, ele perdia feio, tá? Em 1902, ele concorreu contra o Procópio Gomes de Oliveira, que é uma figurinha mais do que carimbada aqui no canal, que eu já citei ele incontáveis vezes, né? Que, por sinal, é nome de avenida hoje, né? Nessa eleição de 1902, o Otto Bem recebeu 792 votos, enquanto que o concorrente dele, tá, o Procópio, recebeu 1.294 votos. Então, o Otto Bem perdeu a eleição de lavada. Ele recebeu, o concorrente dele recebeu 502 votos a mais do que ele, tá? E a segunda e última eleição que o Otto Bem disputou foi em 1914. Curiosamente, o adversário dele acabou sendo o Abdon Batista. O Otto Bem e o Abdon Batista, eles eram inimigos políticos, eles eram adversários políticos, tá? Politicamente falando, os dois não se bicavam, tá? E o Abdon Batista acabou recebendo 854 votos, enquanto o nosso amigo Otto, né, o Totó, popularmente conhecido como Totó, ele recebeu 537 votos. Então foram mais de 500 votos de diferença. Então foi outra derrota de lavada que o nosso amigo Totó acabou sofrendo, tá? Em 1916, como o nosso amigo Totó, ele era teimoso, ele não desistia facilmente. Em 1916, ele disputou aquela que veio a ser a última eleição que ele disputou na vida, tá? Ele foi candidato a deputado estadual e aí sim ele acabou sendo eleito, tá? Ele recebeu 2.172 votos, né? Um número bem expressivo lá em 1916.
E ele acabou exercendo esse cargo de deputado estadual entre 1916 e 1918. Só lembrando que naquela época os analfabetos eles não podiam votar, tá? Nem os analfabetos e nem os religiosos e nem os praças, tá? Os soldados, né? Então esses eram os três grupos sociais que não podiam votar lá no tempo do nosso amigo Totó, do Otto Bento, tá? Então a eleição naquela época era um negócio bem restrito, tá? Só os alfabetizados e os maiores de 21 anos é que poderiam votar. Então era uma quantidade bem ínfima, né? Bem pequena da população que tinha direito a voto, tá? O Otto Bem, né? Em 1915 aconteceu uma daquelas tantas e terríveis secas lá no Nordeste, né? E o Otto Bem acabou sendo um líder, né? Acabou acontecendo um movimento em Joinville de arrecadação de recursos, né? Para ajudar as vítimas dessa seca que aconteceu lá no Nordeste, tá? O Otto Bem, de todos os moradores de Joinville, o nosso amigo Totó, foi o que acabou contribuindo com a maior quantidade. Ele doou 10 mil réis, que era uma quantidade bem considerável lá em 1915, né? Então esses 10 mil réis foram a doação do Otto Bem, do nosso amigo Totó, para os flagelados lá no Nordeste, isso em 1915, tá? O Otto Bem, ele também foi um dos fundadores do Corpo de Bombeiros de Joinville, em 13 de julho de 1892. Durante um bom tempo, ele fez parte da diretoria do que hoje é a Sociedade dos Ginásticos, né? do Clube dos Ginásticos, né? Por isso que no vídeo anterior eu mostrei aquelas fotos para vocês de ginastas, né? E eu tinha mostrado para vocês aquela foto ali da escola do Padre Carlos, tá? Os primeiros anos de estudo dele, né? Ele estudou durante um certo tempo naquela escola, tá? E curiosamente a maior parte dos estudos, dos anos de estudo do Otto Bem foram feitos com professores particulares. Ele estudou durante um período bem curto na escola do Padre Carlos, como eu acabei de dizer, e durante a maior parte da vida escolar dele foi com professores particulares, tá? Desde cedo ele trabalhou, né? Ele começou a trabalhar bem cedo, né? E ele era descrito como um homem bastante tolerante, bastante democrata, e até por uma questão, por um motivo bastante óbvio, né? Por ter sido jornalista, ele foi um defensor ardoroso, né? Um defensor ferrenho da liberdade de expressão, tá? Ele era ele fazia parte do grupo do Hercílio Luz, né? Por isso que ele era rival do Abdon Batista, né? O Hercílio Luz e o Abdon Batista, eles faziam parte de grupos políticos distintos e rivais, né? E em 1900, uma coisa que raríssimas pessoas sabem, tá? É que de junho de 1901 até janeiro de 1902, o Otto Bem, ele foi prefeito interino de Joinville, tá? Pelas leis da época, tá? Existiam 2 vice-prefeitos, tá? O próprio prefeito é que escolhia os seus substitutos em caso de ausência, tá? Um desses substitutos, né, no caso o titular, foi o Gustav Hillen, tá? O Gustav Hillen acabou escolhendo o Otto Bem como um de seus substitutos imediatos, tá? E o Gustav Hillen, em junho de 1901, ele teve de fazer uma viagem da Suíça, tá? Antes que vocês aí comecem a xingar o coitado do nosso amigo Gugu, né, do Gustav Hillen, tá? Eu quero esclarecer que naquele tempo político não recebia salário, tá? Então essa viagem que o nosso amigo Gugu ele teve que fazer até a Suíça, tá? Foi com dinheiro do próprio bolso, tá? Então o energético para fazer essa viagem foi do próprio bolso do Gustav Hillen, tá? Aí vocês devem estar se perguntando, o nosso amigo Totó, ele fez alguma realização com o prefeito de Joinville? A resposta é não. Até pelo período bem curto, né, que ele exerceu esse mandato, né, e também, né, durante esses 6 meses, né, nesses 7 meses em que ele exerceu o cargo de prefeito, também não aconteceu nenhum grande fato relevante na cidade, tá?
O Otto Ben, ele veio a falecer no dia 18 de maio de 1923, vítima pasmem, gripe. Sim, irei repetir. O Otto Ben faleceu vítima de gripe, tá? O Otto Ben, que nasceu no dia 15 de março de 1868, portanto ele faleceu aos 55 anos de idade, tá? Só lembrando que lá em 1923, os recursos da medicina eram recursos bastante limitados, né? Para nós, isso hoje algo absurdo, mas lá há mais de 100 anos atrás, né? Era infelizmente algo até comum alguém falecer tendo sido vítima de gripe, né? De alguma gripe mais forte, tá? Quanto à tipografia, tá? O colonizato, como é sabido, ele deixou de circular no dia 21 de maio de 1942, durante 2 breves períodos, né? Entre 6 de novembro de 1917 e 26 de agosto de 1919. Ele foi impresso em português, tá? E o nome dele foi alterado para Actualidade, com C mudo, tá? E no período final, entre 2 de setembro de 1941 e 21 de maio de 42, ele voltou a ser impresso em português, tá? E com o nome de Correio da Colônia Dona Francisca, tá? Resumidamente, essa foi a vida do Otto Ben, né? O popular Totó, hoje nome de rua Otto Ben, tá? Desculpem se eu tenha deixado alguma informação importante de fora, né? Mas é praticamente impossível você falar tudo, né? Em tão pouco espaço de tempo, né? Teria que gravar um filme, né? E não 2 vídeos, né? Mas enfim, né? Vou ficando por aqui. Eu agradeço o carinho e a atenção de todos vocês, né? E aqui vai o meu abraço virtual, né? O meu carinho e meu abraço virtual a todas as mulheres, né? Visto que amanhã, dia 8 de março, é o dia delas, né? Dessas verdadeiras guerreiras, né? Então, salve mulherada! E até semana que vem, beleza? Então, até lá!